Beleza, meus amigos? E aí, tudo jóia com vocês? Nós hoje vamos tratar de um outro tema, começar a tratar ou retratar de assuntos que estão vinculados aos conteúdos da educação física, práticas corporais que têm vinculação direta com a educação física, com as práticas corporais, com atividade física, exercício físico. E hoje eu queria falar sobre um processo que ele pode ser entendido de várias formas. Nós falamos aí o tempo todo que nós vivemos uma luta constante, que é preciso e possível lutar para melhorar, que a luta cotidiana ela é verdadeira e real. E justamente vou falar das lutas. De fato, as lutas, não nessa perspectiva figurada, relacionando ao processo de manutenção da vida, da gana, da vontade de avançar, de conseguir ampliar as possibilidades, mas a luta como esse fenômeno, como esse conjunto de práticas e atividades que acompanham o ser humano desde sempre. Se nós formos olhar com bem cuidado e bem carinho, as lutas elas fazem parte da vida do homem desde sempre. Tá? Claro que não havia um conceito, não havia uma forma de definir isso, mas sempre o sujeito ele precisou se lançar contra outros da mesma espécie, contra outras espécies de animais, contra grupos diferentes, e essa luta, ela, na verdade, se metamorfoseou durante a história do homem e da mulher no mundo. Tem um texto muito legal que eu gostaria que vocês dessem uma olhada depois, que é um texto que trata algo que se move, do Fernando. Eu vou estar colocando aqui em cima a descrição do texto, e ele faz uma descrição desse processo, que é esse processo de desenvolvimento, de transformação, de mudança da luta. E aí ele traz o Deleuze-Guattari, que vai falar sobre o início da percepção desse fenômeno a partir da ideia da máquina de guerra nômade. Nós sabemos que nós éramos nômades, nossos antepassados, e estávamos conquistando todos os tempos, a todo dia, sem ter o aprendizado da colheita, da plantação, da criação. Então conquistando espaços, colhendo o que tinha, comendo o que tinha, matando os animais, e sempre em caminhadas por espaços. E nesse caminhar havia uma preparação física que era própria do próprio ato, da maneira, do modus de vida, e que logicamente provocava o desenvolvimento de determinados, ou havia necessidade de forma natural, de forma espontânea, para garantir a sobrevivência de determinados afectos. Esses afectos que era a forma de ser violento, de chegar junto, de construir determinadas ferramentas de utensílio. Esses afectos utilizados, eles eram natural e nada tinha de impositivo no sentido de querer conquistar, de querer aumentar ou ampliar os terrenos ou coisas do gênero, mas eram traços da própria condição do momento, que dava conta de, vamos assim dizer, de uma condição de sobrevivência. Então, Deleuze-Guattari vai chamar isso da máquina de guerra nômade, essa máquina de guerra com seus afectos, que nada mais era do que a representação da necessidade para a sobrevivência naquele momento. Bem, isso vai se metamorfosear no sentido de criar, esses afectos vão ser apropriados pelo Estado. Nesse momento em que ele é apropriado pelas monarquias, pelos estados, pelos reinos, ele realmente vai ganhar uma outra perspectiva, a perspectiva de transformação daquilo que era natural, que era fluido, que era para a manutenção da espécie, em algo que é para subjugar outros, em algo que se transforma, os utensílios, o modo de ser, o modus operandi da relação do combate ou do embate, ele passa a ser no sentido de conquistar, de matar, de destruir, simplesmente para que esses antepassados outros nossos pudessem ter, ao conquistar maiores quantidades de reinos, de lugares, de povos. Observe que aí já se estabelece uma ideia de uso para a guerra propriamente dita, guerra como essa perspectiva de conquista de povos, conquistas de territórios, e já é um traço diferenciado de como é que se vai apresentar essa luta. Também nós podemos aí verificar uma outra perspectiva do trato da luta,
nessa tentativa histórica de rememoração, que é a luta sendo também apropriada por determinados grupos, sendo voltadas para o autoaperfeiçoamento. A ideia do desenvolvimento da arte marcial, a ideia do desenvolvimento do autoempoderamento, do fortalecimento, do combate para consigo mesmo, de um processo filosófico, de um processo de desenvolvimento onde essas atividades elas pudessem representar não o embate direto ou o contato, a necessidade de se preparar e desenvolver para estar em embate, não a ideia de ter determinados tipos de instrumentos, de técnicas para o embate, mas no sentido de que a pessoa pudesse se empoderar. E no último caso, ele estaria, logicamente, entrando no embate ou no combate. Então nós temos aí a máquina de guerra, nós temos a luta, nós temos a guerra em si, nós temos a arte marcial, e mais à frente nós vamos ter o uso dessas práticas, dessas atividades, com o processo de capitalização, para o processo que nós chamamos de a esportivização dessas lutas. Essa esportivização vai, logicamente, traduzir a partir de uma ideia de alto rendimento, a partir de uma ideia de desenvolver o combate, mas o combate seja como espetáculo, o combate como perspectiva de retornos econômicos financeiros, ou o esporte sendo pensado em outras possibilidades que não é objeto desse nosso trabalho. Mas o que é importante entender? Indiferente, claro que a depender da nomenclatura e do momento histórico, as lutas vão ganhar nomes diferentes. Já falei, máquina de guerra, afectos da máquina de guerra, arte marcial, esporte de combate. Então, nós temos uma série de defesa pessoal, uma série de nomenclaturas possíveis. Mas tem algumas coisas que vai separar esse conteúdo, separar a luta dos demais conteúdos de outros conteúdos. Tem um cara chamado Baer, um autor chamado Baer, que vai falar de determinados princípios condicionantes. Esses princípios vão ajudar você a separar a luta de dança, de esporte, de outras práticas corporais, de jogo, de ginástica. E aí ele traz esses 5 princípios condicionantes. Quais princípios, Wilson? Primeiro, que para ser luta precisa ter um contato proposital. O contato com o outro ele é um contato de propósito, não é feito ao acaso, mas ele é proposital. Seja qual for o tipo de contato, é proposital. Outra questão é que há uma fusão entre o ataque e a defesa, entre as possibilidades de atacar e defender junto ao outro. Essa fusão ela vai, logicamente, gerar uma outra coisa, que é a imprevisibilidade. Você não sabe como é que o outro vai te atacar, como é que o outro vai te socar, como é que ele vai te agarrar, como ele vai buscar te arremessar. Então, essa fusão ela gera esse processo. E, logicamente, tem oponentes alvos. Se o ataque é proposital, você tem um oponente, você tem oponentes alvo. Essas 4, elas podem ser, inclusive, encontradas de forma difusa em outras práticas. Mas quando nós temos a reunião dessas 4 e mais um princípio, que é a existência de regras, aí sim você vai ter uma luta de acordo com esse autor. E eu acho que se vocês pegarem aí nos PCNs, se vocês pegarem nos livros que tratam da pedagogia da luta e forem observar, dá pra gente aí traçar tranquilamente uma definição ao conceito. Então as lutas seriam aquelas práticas, atividades, onde há um contato proposital, onde o outro, existe um oponente ou oponentes alvos, onde o ataque e defesa eles acontecem de forma, se fundem numa perspectiva de imprevisibilidade e que é gerada ou gerida por regras. Por quê, gente? Se não há regras e há todas essas coisas, não é luta, é briga. Se você tira o contato proposital, você não tem uma luta, você tem um outro fenômeno, você tem uma outra prática, você tem uma outra situação. É importante definir, deixar bem nítido isso aí. E aí, prosseguindo, indo caminhando nessa discussão sobre as lutas, é bom também nós pensarmos, fazer uso de outras perspectivas. E aí eu queria apresentar para vocês o Espartero. O Espartero, na verdade, é um autor que ele vai trazer uma definição de tipos de lutas, uma classificação. Essa classificação ela tem 3 tipos de luta. Na verdade, ele denomina esportes de luta com agarre, esporte de luta com golpes e esportes de lutas com implementos. Essas são as classificações trazidas para o Espartero, e essa classificação vai, logicamente, facilmente nós vamos visualizar que tem lutas que elas
visualizam. Luta de agarre é aquela luta onde você pega o outro, segura, empurra, puxa. Estão classificadas aí judô, está classificado aí o jiu-jitsu, greco-romana, wrestling, os grapplings de uma forma geral. Então esse processo é um processo específico das lutas de agarre. E essas lutas podem ser divididas ainda em tipos. Um tipo, segundo o autor, um tipo onde a luta diz respeito a esse processo, ele se dá a partir o tipo de imposição inicial. Então tem lutas, um esporte de lutas de agarre onde você inicia com a pessoa segura. É um exemplo aí do judô paralímpico. Você inicia com a pessoa segura. Esse é um tipo. Imposição inicial obrigatória. E outra classificação é quanto ao tipo de processo lutatório, ou seja, se após projetar o sujeito, após você derrubar, se finaliza a luta, ou se não, se continua após a projeção com o desenvolvimento da luta no chão. Um segundo tipo é a esporte de lutas com golpes. Quais são os esportes de lutas com golpes? É nítido, é claro, é muito fácil a gente verificar que tipo de lutas são esses. São aquelas lutas onde há o desfecho de golpes, com punhos, braços, com pernas. Então você tem aí o desenvolvimento de trocas, de fusão de golpes. Esse é um segundo tipo aí na classificação. E dentro desse tipo nós temos três subtipos. Esse esporte de luta com golpe, com os punhos, onde somente os punhos, a gente pode exemplificar aí o boxe como uma possibilidade. O esporte de luta só com as pernas, onde há uma predominância das pernas. A exemplo, nós podemos trazer o taekwondo. O taekwondo ele é um esporte de luta com golpes, do subtipo com pernas, membros inferiores, porque ele faz muito uso, embora tenha alguns golpes de braço, mas há uma prevalência dos golpes de perna. E tem aquelas que são mistas, tá? Esporte de lutas com golpes mistas. Quais são essas? Aí a gente pode estar falando do Hapkido, do Karate Do. Então nós temos golpes de rosto e golpes de perna na mesma quantia, 50-50, 60-40. Então esse é o segundo processo classificatório. E o terceiro são aquelas esportes de lutas com implemento. Ora, o que é um implemento? O implemento é um objeto, um utensílio que prolonga a sua possibilidade de contato. Aí nós temos o Laido, o Iaido, nós temos a esgrima. Então você tem necessariamente o uso do implemento. Aí o pessoal fala, Wilson, mas e o Kung Fu? Não, o Kung Fu seria considerado esportes de lutas com golpes misto. Porque aí você tem, mas ele usa um nunchaku, usa a lança, usa a espada. Sim, mas não se desenvolve a prática a não ser que exista um estilo específico que só trabalhe com o implemento. Mas, via de regra, a maioria dos estilos, eles têm, alguns momentos, a inclusão ou a inclusão de determinados utensílios. E por fim, eu queria dizer a vocês o seguinte, que a partir dessa visualização, dessa classificação de esparteiro, eu sentei com um amigo meu, e nós estamos com um texto no Prelo, tá? Um texto no Prelo onde nós fizemos a inclusão de um quarto tipo de lutas. Esse artigo deve estar saindo aí em breve, muito em breve. Assim que sair eu vou estar postando para vocês, vou estar colocando nas minhas redes, que é uma classificação do que nós estamos chamando de lutas de esquiva, tá? Esporte de lutas com esquiva, acrescentando a classificação que foi feita por Esparteiro, um novo tipo, um outro tipo, que não foi contemplado por ele, a partir de características que nós vamos descrever nesse artigo para vocês. No mais, eu acredito que as lutas elas são um fenômeno muito importante, seja para a sobrevivência dos nossos antepassados em determinados momentos da nossa história, seja hoje para usos específicos na área da defesa pessoal, na área da preparação, sobretudo do universo militar, na área do esporte, na área da escola, da educação física escolar, como um conteúdo importante, as práticas e lutas. E aí nós temos vários tipos de luta. É interessante dizer, gente, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. No espaço fitness e wellness, as pessoas têm utilizado para a parte aeróbia, para a parte de fortalecimento de pernas, para autoconfiança, para aprender a cair. Tem uma série de questões que podem ser desdobradas a partir ou com o uso das lutas. Esse conteúdo que pode ser usado tanto dentro da escola como fora da escola. E aí tem uma coisa que eu queria dizer a vocês. Tem determinadas situações, determinadas atividades que nós fazemos que nós nem sabemos que é luta. Vamos dar um exemplo aqui? Eu vou dar um exemplo do cabo de guerra. Cabo de guerra, todo mundo aqui, a grande maioria de nós já brincou, sabe o que é. Cabo de guerra, você tem
um oponente-alvo. Não tem qual oponente-alvo, é outro grupo, é o grupo que está lá na outra ponta da extremidade da corda. Você tem a fusão ataque e defesa, não tem? Você está puxando, folga um pouquinho, dá um solavanco, puxa de novo. Então é uma perspectiva de ataque e defesa. É imprevisível isso, você pode fazer, ir, não ir. Existe a regra que rege esse processo, tá? Existe essa vamos dizer assim, esse processo de regra. Então, considerando o cabo de guerra, a gente pode tranquilamente considerar ele, a partir desses 5 princípios, como uma luta. Tem outra, e aí nós vamos ter outras atividades, briga de galo, que a gente faz brincando, a quebra de braço, é quebra de braço não é o nome, né? Que você bota lá e você vai forçando o outro colega lá para um lado, você para o outro. Então, a luta em si, ela não é apenas esse processo que a gente verifica aí, espetáculo, MMA, Mixed Martial Arts, não é apenas as atividades que são televisionadas, que estão nas Olimpíadas. A luta, ela, enquanto prática corporal, fora daquela perspectiva que eu falei da luta, como esse enfrentamento, essa gana para a vida, as lutas, elas são importantes práticas na nossa sociedade. É importante se apropriar, é importante compreender, é importante possibilitar a vivência das pessoas, desenvolvendo e ampliando um repertório psicocognitivo-motor, histórico, social, dessas práticas que são tão importantes na manutenção da vida durante a existência do homem e da mulher no mundo. Acho que a gente consegue aí dar conta da discussão dessa perspectiva. Eu gostaria que vocês dessem, após assistirem esse vídeo, que vocês pudessem postar ele, compartilhar, se inscrever no canal, galera. Se inscreve aí no canal, compartilha, faz as suas críticas, traz seus posicionamentos. Eu sou o professor Dr. Wilson Brito Filho e estou aqui para que a gente possa transformar esse espaço um espaço de diálogo constante acerca de temáticas diversas na sociedade. Se tiver alguma sugestão de tema, traz pra gente, que eu vou tentar ver se dou uma estudada, caso não domine, e vou tentar iniciar esse bate-papo, porque esse espaço é para isso. É para bate-papos entre nós. Grande abraço, até mais. Até semana que vem, hein?